Olá, caros alunos, como vão vocês? Tudo bem? Olha, hoje a gente vai resolver exercícios da matéria que eu falei mais ou menos a teoria para vocês semana passada. Depois a gente vai falar de uma outra parte de teoria para conseguir finalizá-los, beleza? Vamos começar recapitulando? Olha só, na última aula a gente viu a parte de introdução à geometria plana. A gente falou dos ângulos, que eles medem rotação, que a medida deles é feita em graus, uma volta inteira equivale a um giro de 360 graus, meia volta 180, um quarto de volta é o ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo reto, vem aquele símbolo que você vê ali no cantinho. Aí a gente falou que em relação ao ângulo de 90, se o ângulo for maior que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo obtuso. Se for menor que 90 graus, ângulo agudo. Então a gente falou sobre essa linha aí, a bissetriz, que é a linha que divide o ângulo ao meio. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles que olham para lados contrários, né? Fazem parte das mesmas linhas e olham para lados contrários e têm a mesma medida. Ângulos complementares são aqueles que somados dão 90, suplementares são aqueles que somados dão 180. Em retas paralelas, os ângulos agudos são todos iguais, os ângulos obtusos também. Aí eu vou te mostrar daqui a pouco como é que a gente faz para identificar esses ângulos de uma maneira rápida, de uma maneira prática, tá? Eu cheguei a falar lá dos alternos internos, quando eles estão cada um olhando para um lado e dentro das paralelas, os alternos internos são iguais, os demais aí, cada um com a sua cor, são iguais também. Os agudos são iguais, os obtusos também. Aí a gente falou que nos triângulos a soma dos ângulos internos vale 180, dos externos vale 360, e que de acordo com os lados, um triângulo pode ter três lados diferentes, chamado escaleno, dois iguais, isósceles, três iguais, equilátero. De acordo com os ângulos internos, você podia ter um triângulo retângulo com ângulo reto, ou acotângulo com todos os ângulos agudos, ou obtusângulo quando tiver um ângulo maior que 90. Por último, eu mencionei para você que entre ângulos isósceles e equiláteros, é importante que você note esse tipo de desenho aí. Ó. Nos triângulos isósceles, além de ter os lados iguais, os ângulos que estão na base são iguais também. Os ângulos que enxergam lados iguais têm que ser a mesma medida. Já nos equiláteros, se todos os lados são iguais, os ângulos também são todos iguais. Como a soma dos três tem que dar 180, divide por 3 dá 60 em cada ponta. Desenhando a altura, tanto de um quanto o outro, a altura faz 90 graus com a base, corta a base ao meio e corta o ângulo da ponta também ao meio. Como você vê ali, ó, alfinha para um lado, alfinha para o outro, ou 30 e 30, porque cortou 60 em duas partes iguais. Tendo noção dessas coisas, depois você vê lá o vídeo da semana passada que está um pouquinho mais devagar do que essa lembrete rápido, aí a gente consegue, então, finalmente para os exercícios. Vamos lá, deixa eu abrir aqui no meu caderninho. Cadê? Achei. Vamos juntos? Vamos começar lá na página 42, no exercício do Enem, número 7. Diz assim, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições da técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, que é onde está a mão da pessoa no desenho, e suas outras extremidades são indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC mede 170 graus. Então, ele está falando do triângulo formado aqui, veja só, por este remo, depois este outro remo, e formado aqui pela base que liga essa ponta a essa ponta aqui. Tá, é desse triângulo aí que ele está falando. Em seguida, ele se refere ao seguinte. Ele fala que o ângulo BAC é o ângulo que começa no B, bate no A, termina no C. É esse ângulo aqui, ó. Ele está dizendo que a medida desse ângulo aqui vale 170 graus. E essa caneta, agora que eu percebi, ficou péssima para a gente enxergar. Vou fazer assim, ó. Esse ângulo aqui piorou. Não adiantou muito também. Esse ângulo aqui, 170 graus. Eu acho que é a figura que está atrapalhando também, essa preto e branco aí. Tá. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é um triângulo de que tipo? Bom, vamos lá, turma. Supondo que os
supondo que os remos têm a mesma medida, esse lado certamente é igual a esse. Então, o triângulo que você vê aí, que é um triângulo mais ou menos assim, esse lado é igual a esse, é um triângulo isósceles. Como esse ângulo que está aqui dentro é 170 graus, é um ângulo obtuso, ele é isósceles e obtusângulo, porque tem um ângulo obtuso. Isósceles e obtusângulo é o que está escrito na alternativa E, de trás para frente, né? Ó, obtusângulo e isósceles, uma vez que o triângulo mencionado tem esse formato aqui, como você vê aqui, ó. Beleza? Olha só, gente, mágicas da tecnologia na lousa, eu não conseguiria fazer isso, hein? Olha lá, isósceles e obtusângulo. Beleza? Tranquilo, é só a classificação mesmo aqui. Agora, o exercício 6 do Mackenzie diz assim: no triângulo PMN acima, é isósceles de base MN. Parou. Se a base do triângulo é MN, então é porque a distância entre P e M é a mesma distância de P até N. E se o triângulo é isósceles, além disso, esse ângulo aqui, essa pontinha, é igual a esse aqui. Então, se o triângulo é isósceles, então o ângulo M é igual ao ângulo N. Beleza. Se P, M e N são os ângulos internos do triângulo, como representados na figura, podemos afirmar que suas medidas valem respectivamente. Observe que aqui foi dada a informação desse ângulo da ponta. Ó. Aqui, nesse giro aqui, a gente tem uma meia volta, tá vendo? Em meia volta, a gente tem 180 graus. O lado direito dessa meia volta vale 115. Isso significa que esse ângulo N é meia volta, 180, menos 115. 180 menos 115 vai dar 65. Então, esse ângulo N aqui vale 65. Beleza, só que além disso, a gente tinha comentado agora há pouco, está até anotado de verde ali em cima, que se o triângulo é isósceles, os ângulos verdes da base têm que ser iguais. 65 dali, 65 de cá. Os dois valem 65. Agora, se os dois valem 65, quando você juntar com o P, lembra? A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Aqui embaixo você já tem 65 com 65, 130 graus. Mas os três juntos têm que inteirar 180. Isso sinaliza que o ângulo P, para dar 180, tem que ser igual a 50 graus. Então, se a gente quisesse até sistematizar, o exercício já saiu, tá? Mas se a gente quisesse deixar mais organizado, a gente podia organizar assim. Ó. O ângulo N é 180 menos 115. Então, o ângulo N vale 65 graus. Como o triângulo é isósceles, segue que o ângulo M tem que ser igual ao N, então ele também vale 65 graus, que é o ângulo verdinho. Muito bem. A gente também sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, M mais N mais o ângulozinho P que está lá no alto tem que dar 180. M vale 65. O N também vale 65. Somando tudo, tem que dar 180. Então, 65 com 65 dá 130. 130 para chegar no 180, o P vai ter que ser, não tem muita opção, o P tem que ser 50 graus. Então, na ordem que o exercício pediu, M, olha a ordem que ele pediu, P, M e N. O P vale 50. Então, essa não serve, essa não serve, essa não serve. O M e o N
tem que valer 65. Essa não serve e essa também não. Então, a única alternativa certa aqui, certamente, é a letra A. Ok? Aí, bonitinho para você, organizado por cor. Ó, turma, aqui eu tentei fazer dessa segunda parte passo a passo, né? Anotando ali item por item. Mas veja que a primeira maneira, que foi através de contas de cabeça, vamos dizer assim, é válida. Afinal, é um exercício teste. Você não precisa de fazer toda essa demonstração passo a passo aí na lateral. Mas se precisasse, era isso que nós poderíamos fazer. Beleza? Vamos então para o exercício número 5. Diz assim, ó. Num triângulo ABC, lá na página 41 da sua apostila. Num triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos internos de B e C formam um ângulo de medida 50. Então vamos parar, vamos começar aqui, ó. Aqui está o triângulo ABC, A, B e C. Aí o exercício falou das bissetrizes dos ângulos externos. Então aqui está o ângulo externo para fora do B, a bissetriz dele está aqui. Aqui está o ângulo externo, turma, para dentro, interno, para fora, externo. E aqui está a bissetriz dele. O exercício disse que esse ângulo que elas fazem tem medida 50 graus. Então, a hora que elas se cruzam, vai produzir um ângulozinho aqui que vale 50 graus. Ele quer saber, então, qual que é a medida do ângulo A. Vixe, como é que eu vou saber a medida do ângulo A? Bom, a gente sabe, eu vou chamar o ângulo de A de Azinho, ó. A gente sabe que se você pegar o Azinho, o Bzinho e o Czinho, tem que dar 180 graus. Azinho mais Bzinho mais Czinho tem que dar 180. Se eu souber, então, quanto vale Bzinho mais Czinho, fechou. Entretanto, a gente sabe que essa bissetriz corta esse ângulo de fora em duas partes iguais, x e x, e aqui também em duas partes iguais, y e y. Observe que nesse triângulo aqui, a gente consegue obter o seguinte: x mais y mais 50 é igual a 180, porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, a gente sabe que x mais y vai ter que dar 130. Certo? Tá, mas se o x mais o y dá 130, significa que se você multiplicar todo mundo por 2, você vai ter que 2x mais 2y vai ser igual a 260. Só que 2x e 2y são os ângulos externos de B e de C. Então, esse daqui é o externo de B e esse aqui é o externo de C. A soma dos ângulos externos desses dois está dando 260. Só que, pela teoria, a gente tem que saber que o ângulo externo do A mais o externo do B mais o externo do C, a soma dos três externos tem que dar 360 graus. Esses daqui estão dando 260. Isso significa que o ângulo externo do A tem que dar 100. Agora, turma, o ângulo externo do A é o ângulo que completa o A para fora. Esse externo vale 100. Isso significa que o Azinho necessariamente vai ter que medir, adivinha quanto? 80 graus. Letra C. Beleza? Então, ó, a gente sabe que a soma dos externos vale 360. Por dentro é 180, por fora os externos é 360. Ali a gente descobriu que 1x e 1y somados dão 130. Então, 2x mais 2y vão dar 260. Para inteirar os três externos, faltam 100, que é o cara que vai estar para fora do ângulo A. Então, o ângulo A vale 80 graus. Ok? Aqui, no exercício número 3 agora, diz o seguinte. A Eva é uma aluna do curso de construção naval do campus de Pojuca e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, ela resolveu medir os ângulos do último barquinho que ela fez, representado na imagem que você vê aqui.
Sabendo que as retas suportes R e S são paralelas, qual que é a medida do ângulo alfa destacado? Ô, turma, vamos começar aqui, ó. Muitas vezes resolver exercício de geometria é preencher espaços vazios. E para preencher espaço vazio, eu vou até chamar aqui minha ajudante da calculator. Veja só, o que dá para preencher espaço vazio aí? Em primeiro lugar, que aqui embaixo nós temos, olha só, vou até deixar a espessura um pouco maior. Aqui embaixo nós temos um triângulo, onde são conhecidos dois lados. Dois ângulos, perdão, não é? Nesse triângulo, como a gente conhece esses dois ângulos, a gente consegue calcular esse daqui porque a soma dos três tem que dar 180. Então, se você pegar 180 e tirar o 61 daquela ponta, também subtrair o 67 da outra ponta, vai sobrar 52, que é o ângulo que tem que estar aqui. Só que 52 graus é oposto com o ângulo do outro lado. Olha só, então se aqui vale 52, o oposto aqui também vale. Agora, a gente tem a informação, e aí que vem o truque para resolver esse exercício, o seguinte. Essa linha que está aqui embaixo, ó, R, é paralela a essa linha que está aqui. E isso vai fazer toda a diferença na hora da gente resolver. Porque quando você tem duas paralelas, você pode usar os famosos ângulos que nós falamos agora há pouco, que eu falei na teoria, envolvendo retas paralelas. Olha só, essa paralela vem até aqui, essa paralela vem daqui para lá. Observe que essas paralelas estão cortadas por essa linha aqui. Nós falamos na teoria que toda vez que aparecem retas paralelas cortadas por uma terceira, os ângulos agudos são iguais. Repara que tem um jeito fácil de você enxergar se você perceber que essa figura de vermelho é uma letra Z. Quando você enxerga uma letra Z com perninhas paralelas, lembrando que R é paralela a S, esse é o símbolo, ó. Então, o angulinho do cantinho aqui do Z tem que ser igual a esse angulinho do cantinho lá de cima. Então, vale 67 também. Esses ângulos vermelhos são alternos e internos, porque cada um está olhando para um lado e os dois estão para dentro das paralelas. Então, o ângulo que falta nessa pontinha aqui, ó, é o que falta nesses dois para completar 180. Então, nesse triângulo onde está o ângulo azul, você faz 180 menos 67 lá da ponta de cima, menos 52 da ponta de baixo, vai dar 61, que é a medida que está por aqui. E se aqui vale 61, aqui o oposto a ele pelo vértice também vale 61. Para descobrir o alfa, portanto, basta você, nesse triângulo, fazer a mesma conta. 180 é a soma desses três, tem que dar 180. Aqui no 61 com 60, você já vai ter 121. 180 menos 121 vai dar 59, que é a medida do ângulo alfa que está faltando aqui para completar a figura. Ok? Gente, deixa eu já dar um alô. É possível que você chegue nessa resposta por outros caminhos também, preenchendo a figura de outra maneira ou enxergando outro tipo de desenho. O que eu queria te chamar a atenção aqui é para esses ângulos de novo. Ó. Quando você tem duas linhas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos pequenos são todos iguais. Para facilitar você perceber isso, você pode pensar assim, ó, essa linha é paralela a essa. E essas duas linhas estão cortadas por essa linha a mais, não é? Esse ângulo aqui e esse aqui estão alternados, cada um para o lado. Então, eles são chamados de alternos internos e têm mesma medida. Para identificar isso de maneira rápida, é só você procurar por essa letra. A letra Z. Ok? Aí vai facilitar você encontrar aí o valor. Ó, para a gente terminar essa primeira aula, vamos fazer mais esse exercício do Enem que eu vou pedir até uma ajuda para um aplicativo especial. Ele fala que isometria é a transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre os pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação.
Turma, a rotação é quando você gira, a reflexão é quando você espelha. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como se fosse um espelho, olha lá. A imagem refletida é resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura aqui embaixo sofreu 5 rotações isométricas nessa ordem. Então, essa figura sofreu essas rotações aqui. Aí você viu o spoiler da resposta. Primeiro foi refletida no eixo X, depois foi rotacionada 90 graus no sentido anti-horário. Qual que é a posição final da figura? Vamos lá. Aqui eu pedi ajuda a um aplicativo aqui que eu tenho. Ó. Vamos lá. A primeira transformação que ela sofreu foi essa, reflexão no eixo X. Então eu vou vir aqui. Tudo que eu fizer aqui, turma, você precisa de imaginar. Tá? Você vai ter que imaginar tudo que está aqui quando você estiver fazendo a prova. Então vamos lá. Ó. Essa figura aqui, eu vou pedir para o programa para mim. Vamos lá, primeira reflexão no eixo X. Então eu vou pedir para ele vir aqui, ó, e reflexão em relação a uma linha. Eu quero que ele reflita essa figura em relação à linha do eixo X. Veja que ela funciona como se fosse um espelho, ó. Muito bem, essa foi a primeira transformação. Depois, ele manda girar 90 graus no sentido anti-horário com o centro de rotação em A. Já vou até anotar aqui como feito, ó. Vamos fazer essa aqui agora. 90 graus no sentido anti-horário. Turma, então, a figura ali está dessa posição. Você vai girar em relação a esse ponto 90 graus anti-horário. Pensa lá no reloginho. O sentido horário é esse sentido aqui. O sentido anti-horário é o contrário. Anti-horário. Então, o que a transformação vai fazer é mandar a gente girar 90 graus no sentido anti-horário. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Então, agora eu quero que ele faça uma rotação em torno de um ponto. Então, eu quero que ele gire essa figura em relação a esse ponto aqui. Eu quero que ele gire 90 graus no sentido anti-horário. 90 graus só. E, plum, girou. Veja que ele fez esse movimento. Daqui ele girou para lá. Depois disso, a figura manda fazer uma reflexão no eixo Y. Refletir no eixo Y é usar o eixo Y como se fosse um espelho. Então, eu vou mandar ele refletir essa figura em relação a esse espelho. Ó. Plum. Olha lá. Espelhou para o outro lado. Ficou assim. Depois disso, ele mandou girar 45 graus no sentido horário, a favor do relógio. Então, a figura ali está assim, né? Ó. Nossa, que desenhista maravilhoso que eu sou. Ele mandou girar 45 no sentido horário. Então, eu tenho que fazer, em relação aqui, você tem que girar 45. Observe o sentido horário, é assim, ó. Então, você vai ter que pegar essa linha e girar 45 no sentido do ponteiro do relógio. Aí, o desenho vai ficar assim, ó. Eu quero rotacionar essa figura em relação a esse ponto, 45 graus no sentido horário. Pum, olha lá. Girou 45 graus daqui para lá, no sentido do relógio. Ó, daqui para lá, no sentido do ponteiro do relógio. Depois disso, ele ainda mandou fazer mais uma alteração. Ele mandou finalizar fazendo uma reflexão no eixo X. Quando a gente refletir no eixo X, a gente vai pegar essa figura e fazer o eixo X como se fosse um espelho. Tum. Vai espelhar. Eu vou até afastar para você ver melhor o que aconteceu. Ó. Vamos ver se eu consigo. Ah, não consigo. Não consigo. Então, a gente espelha e ela vai ficar com esse formato aí. Ó, ela estava assim, espelhou, virou para lá. Ó. É como se fosse um espelho ali na parte do meio. Portanto, a alternativa correta fica sendo a letra C, como você vê aqui embaixo. Beleza? Ó, aí você vai ter que pensar então na reflexão. Então, o coraçãozinho ali, original, estava assim. Aí você refletiu como se aqui fosse um espelho, aí ele fica assim.
Depois você girou 90 graus contrário ao relógio, ele ficou assim. Depois espelhou como se o Y fosse um espelho, então ele passou para cá e ficou assim. Opa, né? Por último, a gente ainda girou 45 graus, fazendo com que ele ficasse assim, e depois invertemos em relação ao eixo X como se ele fosse um espelho. Ai, que difícil. Como é que é? Girou, então essa ponta vai lá para cima, esse aqui fica aqui, ele vai ficar tipo assim, né, ó. Que é a figura que a gente vê aí. Nossa, que figura mais torta. Na letra C, tá bom? Ó, daqui a pouco eu volto num outro vídeo falando sobre quadriláteros. Até lá.